A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a nossa, em nome de Jesus. Estamos aqui para gravar hoje Jeremias 34, de 22 versículos, né? Continuar o estudo, esse estudo maravilhoso do livro de Jeremias, né? A gente vai aqui estar lendo de 5, 6 versículos, né? São 22 versículos e hoje está aprendendo aqui junto com o Senhor Espírito Santo, amém? Aqui o título fala assim, profecia contra Zedequias, né? A história diz que Zedequias era um rei mau. Vamos ver aqui hoje quebra de aliança e trazer isso para a nossa vida hoje, amém? Vamos ler os 6 primeiros versículos primeiro. A palavra que o Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os seus reinos da terra, que estavam sob o domínio de sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém, contra todas as suas cidades, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e qual queimará fogo, e não escapará da sua mão. Certamente será preso, e entre na sua mão os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele falará cara a cara, e entrarás em Babilônia. Né? Você vê na história, irmãos, que o rei Zedequias, isso está em Reis, isso está em Jeremias 52, os olhos dele foram furados, arrancados. Ele viu a morte dos seus filhos. E a Bíblia diz que ele morreu assim, não morreu à espada. Irmãos, todo mal, que Deus tem misericórdia da nossa vida, tem uma paga. Quando fala aqui que todos os povos lutaram contra Israel e Judá, por quê? Porque, segundo a Bíblia, irmãos, o rei Nabucodonosor, a história, tinha ganhado de quase todo mundo nas guerras. E 2 cidades ainda fortificadas de Judá estavam de pé ainda. Estavam todos contra aqui. E o conselho de Deus que Jeremias vai ao rei é se entregar ao rei da Babilônia. Que senão a maldade que o rei ia executar sobre eles ia ser pior. Irmãos, tem coisa que parece complicada aos nossos olhos. Mas quando Deus fala, irmãos, obedeçamos. Deixamos Deus fazer segundo a sua vontade, irmãos, mesmo que a gente não entenda. Versículo 4. Todavia ouve a palavra do Senhor a Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor acerca de ti, não morrerão a espada, em paz morrerão, e conforme as queimas para os teus pais, os ex-príncipes que foram antes de ti, assim queimarão para ti, plantar-se-ão, dizendo, Senhor, pois eu disse, a palavra diz o Senhor. 6. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Vamos ler até o 8. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis, contra Azeca, porque estas cidades foram as que ficaram dentro da cidade de Judá. A palavra do Senhor ao rei Jeremias, aos reis a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo e todavia a Jerusalém, para lhe apregoar liberdade. Irmãos, a gente vê aqui que faltavam essas 2 cidades para serem dominadas pelo rei. Mas, irmãos, o que Deus falou pela boca de Jeremias ia se cumprir, irmãos. O povo ia entrar no exílio, ia perder essa batalha por causa da maldade. Irmãos, o pecado, ele nos aprisiona, tira a nossa vontade de servir, de adorar, de buscar, de estar na presença de Deus. A pessoa fica desanimada. Isso que o pecado faz e traz uma consequência terrível. Olha a consequência que o povo estava passando por causa do pecado. E Deus sempre falando, sempre dizendo, e como Ele fala comigo e com você hoje. Amém? Versículo 9 em diante. Que cada um se despisse livre do seu servo, cada um é sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém o fizesse servir dele, sendo judeus sem irmãos. 10. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança. E cada um se despisse, e o seu servo, cada um a sua serva, de maneira que não fizessem servir deles, obedeceram para se soltarem. 11. Mas depois arrependeram-se e fizeram voltar os servos e as servas para que haviam libertado e sujeitassem os servos para outras servas. 12.
Vieram, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, versículo 13. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo, 14. A fim de 7 anos, libertasse cada um seu irmão hebreu que te estivesse vendido, todos os homens servirão, despedi-los livre dos seus pais, mas não ouviram, mesmo não inclinaram seus ouvidos. Irmãos, em Israel havia uma lei que no ano do jubileu, lá, Levítico 25, em 7 anos os escravos poderiam ser livres. O rei aqui tenta negociar com o rei Nabucodonosor, irmãos, que não era um cristão, que não era um servo de Deus. Depois o Senhor veio chamar ele a ser servo, para que essa liberdade acontecesse. Depois de 6 anos, mas diz a Bíblia que passados esses 6 anos, irmãos, a gente vai ler, né, depois do capítulo 35, 36, 37, a gente vai voltar nesse assunto, o povo voltou a se escravizar. Irmãos, a Bíblia fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas hoje, irmãos, têm um contato com Jesus, com Deus, com a sua palavra, são livres e libertos, mas voltam atrás, irmãos, se lambuzam de novo no pecado. Irmãos, isso é muito sério. O povo nessa época estava vivendo isso, irmãos. Estava passando por isso e não dava ouvido à voz do Senhor. Irmãos, vamos nós dar ouvido à voz do Senhor, aleluia. Versículo 16. Porém vos tornaste e profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um o servo e a sua serva, o qual já tinhais despedido. Libertou conforme a vontade deles, e sujeitassem para que fizeram servos e servas. 17. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para aprendeste a liberdade, cada um ao seu servo, cada um ao seu próximo. Pois eis que eu apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, a pestilência, para a fome, para que sejais espanto a todos os reinos da terra. Irmãos, Deus já havia falado constantemente com o povo. Se não obedecesse eles, irmãos. Na Bíblia está escrito isso, e a gente pode gravar aqui nos outros capítulos que estão aí no canal aí. Que Deus ia fazer o povo morrer pela fome, pela peste, pela espada. Por causa do quê, irmãos? Da desobediência. Irmãos, Deus não tem plano de maldade, de mal sobre a vida de ninguém, irmãos. Ele não quer isso. Mas, irmãos, quando a gente quer forçar, firmar o nosso pé no caminho mal, na desobediência, irmãos, o mal vem, irmãos. Não é culpa de Deus, é culpa nossa, são escolhas. E assim era o povo. Nesse contexto bíblico e muitos nos dias de hoje. O versículo 18 até o 22, irmãos, a gente vai encerrar hoje o capítulo 34, diz assim. Entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram a minha palavra, que fizeram diante de mim com bezerro, que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções. 19, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes, todo o povo da terra, que passam pelo meio das porções do bezerro. 20, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, na mão dos seus que procuram sua morte, e cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus, para animais da terra. Os irmãos veem aqui, há uma passagem em Apocalipse que fala que os reis da terra, os homens daquela época, que foram maus, que passaram pela grande tribulação, a paga deles vai ser as aves do céu comer a carne deles. E isso aqui, irmãos, fala aqui no livro de Jeremias também. Ah, irmão, quem faz aliança com o mal, irmãos, o resultado é morte eterna, irmãos. Sofre nessa terra e depois a eternidade longe de Deus. E Deus sempre avisa, irmãos. Não vá, meu filho, entrega o teu coração, dá o teu coração para mim, e as pessoas ficam nessa maldade. Versículo 21 e 22, irmãos, para a gente encerrar hoje aqui o capítulo 34. E até o rei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, entregarei na mão dos seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e farei voltar essa cidade, e pelejarão contra ela, e tomarão e queimarão então a cidade de Judá, porém assolação de sorte que ninguém habite nelas. Irmãos,
O povo confiava muito no seu braço, no exército bélico. Mas Deus está falando aqui, eu farei voltar e assolar essa cidade. Irmãos, o que Deus falou através de Jeremias do exílio, do cerco a Jerusalém, das cidades que iam ser dominadas, ia acontecer. O povo ia ficar 70 anos na mão no exílio ali de Nabucodonosor. Irmão, não tem como escapar. Irmão, a pessoa, se não se decidir por Cristo, que é o único caminho, não é opção, o mal vai vir sobre a vida da pessoa. Mas quando a pessoa aceita Jesus de todo o seu coração e deixa Deus conduzir ela, irmãos, todo o mal é quebrado e tirado. Amém, irmãos? Fica essa palavra hoje em Jeremias 34 para mim e para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos ajude aí no canal, irmãos. Amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.